Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a disponibilidade e disposição de cada um de estarmos hoje reunidos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos, sermos edificados pela revelação da palavra do Senhor. Muito obrigado. Você pode se assentar. Nós queremos aproveitar esse tempo. As crianças, por gentileza, as crianças, nós temos Juliana. Cadê a Juliana? Ju.
Os pais já podem levar as crianças lá? A Juliana já. Temos uma atividade toda especial ali para eles ali. E assim os pais também ficam mais tranquilos. Sem correria, ajudem lá, por gentileza, na... Pio. Bom dia. Dormiram bem? Dormiram o sono dos justos? Vocês dormiram como bebê? Dormiram como anjo? Dormiram como homem e mulher? Como que vocês dormiram? Se foi como anjo, ficaram acordados a noite toda, porque a Bíblia diz que o anjo não dorme. Se foi como bebê, acordou de 3 em 3 horas para mamar. Então, dormiram como homem, como mulher. O pessoal acha que é mais santo dizer, dormir como anjo, pastor, né? Sono dos justos. Que bom, graças a Deus. Refrescou, né? Está mais fresquinho, choveu. Precisava de chuva na região, né? Então, chuva, graças a Deus. Graças a Deus. Há um tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás, eu estava conversando com um pastor de uma grande denominação no Brasil, e ele disse: quando eu era adolescente, tinha um grande homem de Deus, e esse grande homem de Deus, eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de teologia, eu estudei pelo menos em 3 livros que ele escreveu. Era um teólogo brasileiro, já faleceu, um homem muito culto, e ele dizia, o meu pai era pastor, esse pastor presidente de uma grande denominação, disse, meu pai era pastor, lá no interior de Rondônia, e de vez em quando ele vinha visitar meu pai, e ele vinha para ficar assim uns 10 dias em casa, era um descanso dele. Falou assim, na propriedade, meu pai tinha igreja na cidade, uma cidade pequena, mas perto assim tinha um rio, eles iam lá, pescavam, tinha um tempo de descanso. Mas ao anoitecer, eles jantavam, uma mesa grande que meu pai tinha, e meu pai pedia que todos os filhos ficassem ali na mesa. E aí esse pastor, esse teólogo, escritor, lá no interior, diz que começava a abrir as escrituras para a família do pastor, ensinando. Ele falou assim, eu tinha, Pio, ele falou, eu tinha uns 12, 13 anos, e ele começava a falar de um assunto, ele falou assim, que eu não entendia, ele falava sobre a justiça de Deus, e ele falava, olha, o dia que vocês entenderem o que é a justiça de Deus, a vida espiritual de vocês muda radicalmente. E ele ensinava a gente, volta e meia, quando ele passava ali, talvez a cada ano e meio, 2 anos, ele visitava a gente, e ele vinha com o mesmo assunto, justiça de Deus. Ele falou, a gente era menino, criança, corria para lá e para cá, e às vezes estava sentado na mesa assim, cochilando, né? E meu pai falava assim, acorda meninos, e ele falava assim, não, pode deixar eles cochilar, eles estão recebendo no espírito deles. E um dia eles vão entender o que é a justiça de Deus. E por que ele falou isso para mim? Porque eu estava visitando ele na igreja dele, e eu passei um pouquinho na minha mensagem, tratando um pouquinho o tema justiça de Deus, e ele falou assim para mim, Pio, até hoje eu não entendo esse assunto, justiça de Deus. Meu pai pastor, pois faleceu, eu pastor, agora sou presidente de uma grande denominação no Brasil, eu não entendo esse assunto, e você passou na sua mensagem, falando um pouquinho sobre justiça de Deus, o que é isso? Aí eu brinquei com ele, falei assim, interessante, eu também costumava, né? Agora eles cresceram, os meus filhos assim, quando era criança, e eu tratei com eles, quando era criança, esse assunto justiça de Deus, e todos eles aprenderam quando era criança, e você não aprendeu ainda? Ele começou a dar risada. Mas queridos, é tão fundamental esse tema, é tão fundamental, e ontem à noite estávamos conversando, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus ilimitado, e Ele abriu um caminho através de Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E Ele abriu esse caminho de acesso ao Pai, esse Deus poderoso, ilimitado, Criador de todas as coisas. Mas mesmo assim, eu e você quase não conseguimos acessar o ilimitado. E precisamos aprender a acessar o ilimitado. E sem entendermos o assunto justiça, nós não acessamos o ilimitado. Não acessamos. Lembrando que, quando eu ministro, quando eu dou um estudo, quando eu prego, muitas palavras que eu uso intencionalmente. Eu quero usar aquela palavra porque eu sei o que significa aquela palavra, eu sei o que eu estou dizendo e é isso que eu quero dizer. Por exemplo, se você toma uma palavra e você vai no dicionário da língua portuguesa, ela significa isso. Você vai no dicionário de filosofia, ela não significa aquilo, é um outro sentido. Você vai no dicionário de teologia, ela tem um outro sentido. A palavra justiça é uma dessas palavras. Se você for no dicionário da língua portuguesa, justiça, ela não tem o mesmo sentido da palavra justiça na Bíblia. A palavra justiça em teologia significa outra coisa. É comum nós ouvirmos nas mídias, aí, televisão, nos jornais, quando existe lá uma catástrofe, um ato de violência, e os parentes, os pais de uma vítima, chega para o repórter e diz: eu quero que a justiça seja feita nesse caso. Já ouviram isso? Eu quero que a justiça seja feita. Não. A pessoa não está pedindo justiça, ela está pedindo juízo, condenação, penalidade. Ela não está pedindo justiça. Ela está pedindo o juízo, mas ela não sabe o que ela está falando. Ela diz: eu quero que a justiça seja feita. Não, eu quero que a penalidade seja aplicada por causa disso que ele fez. É penalidade. É igual ao futebol. Dentro da área, cometeu uma falta, tem a penalidade, tem pênalti. Houve um pênalti, uma penalidade. E aí tem que ser punido. A punição é tiro direto. O goleiro põe a bola ali na marca do cal e o jogador vai bater, tiro direto, sem barreira. Essa é a penalidade. A hora que ele cobra a penalidade, a hora que ele bate a bola, fazendo ou não fazendo gol, a justiça foi feita. A justiça somente é feita depois do resultado. Se ele fizer o gol, a justiça foi feita. Se ele não fizer o gol, a justiça foi feita. Ele vai bater o pênalti de novo porque ele errou o gol? Não. Consegue entender um pouquinho a ideia? Alguém atropelou alguém. Pega um rapaz de 20 anos, alcoolizado, alta velocidade, mata uma criança de 10 anos. Os pais da criança dizem: eu quero que a justiça seja feita. Não. Você quer que o juízo seja feito. Ele vai ter que pagar. Vai ser penalizado. E aí vamos supor que ele foi de fato penalizado. Foi preso e foi condenado a 3 anos de prisão. 3 anos de prisão. Enquanto ele está na prisão, esses 3 anos, ele está debaixo de juízo, ele está debaixo de condenação. Mas imagina que ontem, ao meio-dia, o juiz deu um alvará de soltura. Ontem ao meio-dia. Às 11h30 da manhã, ele estava debaixo de juízo. Ao meio-dia, quando ele sai da prisão, a justiça foi feita. Ao meio-dia, ele é justo, inocente. Às 11h30, ele é culpado. Ao meio-dia, ele está debaixo da justiça, ele é inocente. Não existe nenhum outro advogado, nenhuma outra corte, nenhum outro juiz que vai condená-lo a segunda vez pelo mesmo crime. Ele não será condenado mais. Por quê? Porque ele foi condenado. Porque o juízo veio sobre ele. Ele cumpriu o juízo. Agora, depois do cumprimento, ele está vivendo na justiça. Estar na justiça é inocente. Agora ele é inocente. Ele é considerado pela justiça dos homens como qualquer outra pessoa que nunca matou ninguém no volante. Justiça. Ok?
Quando a Bíblia Sagrada diz que eu e você somos a justiça de Deus, pela fé que nós temos em Cristo, a Bíblia está dizendo que eu e você somos completamente inocentes. Nós somos a justiça. Não há condenação sobre as nossas vidas. Não somos culpados. Não existe tribunal nos céus e na terra. Não existe nenhuma entidade, nenhum ser, nem Satanás, nem seus demônios, nem anjos, nem querubins, nem serafins. Não existe absolutamente nada que possa condenar você, porque Deus disse que você é a justiça dele em Cristo Jesus. Dá para pegar um pouquinho essa ideia? Olha por gentileza Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Vamos conseguir projetar lá? Ah, tá aí, ó. Que time maravilhoso, hein? Meu Deus do céu, hein? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino espera lá. A Bíblia Sagrada está falando o seguinte, que existe dois tipos de crente, dois grupos de cristãos: aqueles que são como crianças e aqueles que já são como adultos. São dois tipos de crianças. Em Gálatas, depois a gente volta aqui para esse texto, Gálatas capítulo 4, versículos 1, 2, Gálatas 4, 1 e 2, diz assim, Gálatas 4: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. A Bíblia está dizendo que existe dois tipos de cristãos: um que são como crianças, que se alimentam de leite, e uns que são adultos, que alimentam de alimento sólido. Tá, Pio, mas qual é a dificuldade de eu ser um cristão bebê, um cristão criança? É que um cristão criança e um escravo são iguais. Agora então eu estou entendendo, Pio. O cristão que é bebê, que é infantil, que é criança, que não é maduro, que não é adulto, esse cristão que precisa de leite, ele é um escravo, Aí é por isso que existem alguns cristãos que vivem na prática do pecado. Isso, estão ainda escravizados pelo pecado, pela imoralidade, pela mentira, pelo ódio. Não consigo perdoar, não vou com a cara daquele irmão, não gosto daquela irmã. São crentes, mas são bebês, são como escravos, embora sejam herdeiros de todas as coisas. Imagina, você tem 2 filhos, o mais velho completa 18 anos, e ao completar 18 anos ele vai lá, tira a carteira de habilitação de motorista dele, e você, pai, dá um carro para ele. Filho, aqui, você é motorista agora, tem que ter o carro. Pai, obrigado pai, ganhei o carro. Aí você tem um outro filho que está com 15 anos, ele chega para você e diz assim: pai, é o seguinte, você só tem um filho? Não, fulano é meu filho, você também é meu filho. Como que você deu um carro para ele e para mim você não deu? Não, é que ele tem 18 anos, ele tem a maioridade, e você não. Não, se você deu um carro para ele, eu também quero. Não, filho, você não pode, você ainda é criança. Embora você seja herdeiro igual ele, você não vai reinar, você não vai desfrutar igual ele. Alô? Embora você seja herdeiro, por ser ainda infantil, imaturo, você não desfruta de tudo aquilo que o Deus tão grande, poderoso, majestoso tem. E por quê? Porque você é criança. Você não tem a maioridade. Você não vai desfrutar das abundâncias do seu pai. Mas, então eu quero crescer, eu quero ser maduro, porque eu quero entrar na minha herança, eu sou herdeiro de Deus. Claro que você é, mas você vai ter que crescer. E como é que eu cresço? Olha o versículo seguinte, por gentileza, versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, tutores, diz outra versão, até o tempo determinado por seu pai. Qual tempo é esse? O tempo é quando o pai diz: ok,
agora você é adulto, agora você é maduro, agora você tem acesso à minha herança. Agora você tem acesso a abrir e a fechar, a ligar e a desligar. Agora você tem acesso, porque agora você é maduro. Voltando para Hebreus capítulo 5, versículo 13. Hebreus 5,13, ele diz bem claramente: quem se alimenta de leite ainda é criança. Se é criança, está debaixo de tutores, administradores, curadores, é como escravo. Em nada se difere do escravo. Por quê? Porque não tem experiência no ensino. A outra versão diz na palavra da justiça. Quem não sabe o que é justiça é criança. Precisa de leite. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que é que o ensino da justiça me faz? Me faz discernir, conhecer, entender entre o bem e entre o mal. O ensino da justiça me dá essa maturidade de discernimento. Discernimento. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. O Senhor Jesus declara assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Agora começa a fazer sentido a palavra justiça para você? Jesus diz: eu quero que vocês sejam adultos, maduros. Para tais, vocês precisam entender de justiça, porque se não entender de justiça, são crianças, e se são crianças, vocês não vão desfrutar de tudo que eu conquistei na cruz para você, por você. Então, busque, pois, em primeiro lugar. Ah, pastor, eu queria tanto um dom para levantar os paralíticos das cadeiras de rodas. Não, isso vem depois. Primeiro lugar, justiça. Ah, pastor, eu gostaria de ter o dom da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria. Eu gostaria que... Não. Queria orar em línguas. Não. Primeiro, o reino de Deus é a sua justiça. Porque se você entender o que é a justiça, olha o que diz o texto: as outras coisas serão acrescentadas. Eu estou falando aqui com todos os alunos aqui da FATEM, todos fizeram FATEM. Se fizeram FATEM, são teólogos. Se são teólogos, eu posso tirar a cinta à vontade. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar, a palavra confessar ali no grego é admitir, concordar. Se você admitir, se você concordar, confessar não é dizer, é concordar, admitir que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração. Lembre-se, a palavra coração é sinônimo de espírito. Coração e espírito é a mesma coisa, ok? Não é coração e alma, coração e espírito. Em seu coração, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será sozo, será salvo. Crer no coração, não é crer na mente. Ah, pastor, o senhor está ministrando uma mensagem, eu não entendi. Não é para você entender, é para você crer. Não, pastor, mas eu quero entender. Não, é para você crer, não é para você entender. Eu creio. Mas como assim crer sem entender? A Bíblia começa em Gênesis dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não explica Deus. A Bíblia parte da premissa de que quem está lendo a Bíblia crê em Deus. Eu creio. Mas quem é Deus? Eu creio. Olha o versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça. E agora vem um processo bem interessante. Pois com o coração se crê para...
Pois com o coração se crê para... Eu achava, Pio, que fé era para eu ser curado. Não. Eu achava que fé era para eu conseguir um emprego. Não. Para eu comprar um imóvel. Não. Conseguir um varão, uma varoa para casar. Não. Estou escandalizando vocês? Fé não é para vocês adquirir coisas. Fé é para você crer na justiça. Com o coração se crê para a justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E estas outras coisas vos serão... Então eu não preciso nem de fé para ser curado, não. Para prosperar na minha empresa, no meu trabalho, não. Pastor, mas eu achava que eu precisava de fé. Não. Fé é para você crer na justiça. Aí cabe então a pergunta: o que é justiça? Justiça é a pessoa que estava debaixo de condenação, e essa condenação foi tirada. E ele foi justificado, ele foi declarado justo, santo, reto, perfeito. Agora ele é justiça. E com o coração eu creio que eu sou justo. Com o coração eu creio na justiça. Pio, mas me diga uma coisa: você merecia a condenação porque Adão pecou, isto. E você, descendente de Adão, recebeu essa herança maldita do pecado, sim. Então você não é pecador porque você pecou, você é pecador porque Adão pecou. E por termos nascido debaixo de condenação, isso é injusto. Deus, eu não conhecia esse Adão, essa Eva, e agora eu herdei essa dívida imensa que eu não posso pagar. Você herdou. Mas isso é injusto. É verdade. O que você vai fazer a respeito, Deus? Eu vou enviar o meu filho Jesus para pagar essa dívida, para resgatar você, para remir você de debaixo dessa condenação. E eu quero declarar você minha justiça. Quero declarar você justo. E se eu crer nisso, eu sou declarado justo? Sou. O que é justiça, Pio? É o estado perfeito. O que é justiça? É você entrar na presença de Deus, estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. O professor do Kenneth Hagin, ele vai um pouquinho além. Vocês estão sentados? Estão sentados? Então eu vou escandalizar vocês. Justiça é você estar diante de Deus sem nenhum sentimento de inferioridade a Ele. Bom, o assunto justiça é alimento sólido, é para adulto. Eu não aceito isso. Não, eu não aceito. Criança não aceita, criança é para outra sala. Vamos lá, está ali do outro lado. É impressionante, né? Olha o que a obra de Cristo naquela rude cruz fez por mim e por você. Olha que obra perfeita. Nos colocou de volta numa posição em pé, eretos diante de Deus. Assim como Adão, antes da queda, conversava face a face com Deus todos os dias, e Adão não tinha medo, não tinha sentimento de inferioridade. Isso é justiça.
Pai, na Tua presença estamos, através de Jesus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, porque estamos lavados no sangue do Teu Filho, cobertos no sangue do Teu Filho, baseado nas conquistas do Seu Filho. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo. Eu sou o estado perfeito. Eu sou o estado perfeito. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Vocês entendem porque Jesus diz: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus? Porque a justiça dos escribas e fariseus era obras, jejum, oração, guardar o sábado, andar de quipá, fazer isso, fazer aquilo. Eles achando que com isso eles poderiam entrar no reino de Deus. Jesus falou assim: não, a justiça de vocês tem que ser maior que a deles. Mas Deus, como que eu posso ter uma justiça maior do que a deles? Crendo em Cristo, fazendo com que a justiça de Jesus, ele foi condenado? Foi. A penalidade caiu sobre ele? Caiu. O ódio de Deus caiu sobre ele por causa do nosso pecado? Caiu. Ele morreu, pagou, ressuscitou. Então a justiça dele é minha justiça. Isso é que significa ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é você receber o mesmo prêmio daquele que lutou, só que sem lutar. Isso é ser mais que vencedor. Aquele que lutou e venceu, ele é um vencedor. Você que venceu sem lutar é mais que vencedor. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele lutou a nossa luta, Ele venceu por nós. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus, ele não é comida, nem bebida. O reino de Deus é? O reino de Deus é justiça. O que é justiça? É estado perfeito. Com o coração se crê para a justiça. Se eu entendo a palavra da justiça, se eu creio na justiça, a Bíblia Sagrada está dizendo que eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança. Queridos, todas as vezes que você fizer algo para agradar a Deus, para que Deus te abençoe, você é criança. Isso é religião. Pio, se eu fizer uma corrente de 7 quartas-feiras, Deus vai me abençoar? Não, não vai não. 10 dias de jejum, vai ser bom que você vai perder um pouco a barriga, vai emagrecer. Só isso. Isso não vai me abençoar? Não, não vai. Com o coração se crê para a justiça. A fé é para a justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados. Justificado é aquele que foi declarado justo. Como é que eu e você somos declarados justos? Pela fé na justiça. Com o coração se crê para a justiça. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça e paz. A palavra paz, no hebraico, é shalom. Shalom tem 22 significados. E é traduzido para o grego de eirene, paz. Nós temos paz com Deus. Lembre que o pecado de Adão fez com que Deus expulsasse Adão da sua presença. Ele saiu do jardim, ele perdeu o jardim. Ou seja, ele não tinha mais paz com Deus. Agora, em Cristo Jesus, crendo que Jesus morreu e o sangue dele me purificou dos meus pecados, me redimiu, agora eu sou a justiça. Eu não tenho que pagar essa conta. Jesus pagou. Eu estou livre.
não devo mais nada, eu fui justificado. Agora eu tenho paz com Deus. Paz significa harmonia, paz significa alegria, paz significa prosperidade, paz significa autoridade, paz significa domínio sobre o adversário. Agora eu tenho paz com Deus. Paz com Deus significa que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês estão conectados, ligados, linkados, plugados em mim. A mesma seiva que está no tronco está nos ramos. E não é o tronco que produz uva, mas sim os ramos. E nisso é glorificado o vosso Pai Celestial, que vades e deis fruto. E o vosso fruto? O seu fruto não é nem para ser colhido, é para ser mostrado. Para ser mostrado, evidenciado. Que evidência de que nós estamos na videira? De que a mesma seiva, a palavra seiva no grego é sangue, vida. A seiva que está no tronco, ela está nos ramos. A mesma seiva, a mesma vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, zoe, e vida em abundância. Queridos, é tão impressionante a palavra de Deus, e ao mesmo tempo ela é tão clara, ao mesmo tempo ela é tão simples, e ela é tão profunda. Se eu entendo que eu estou nele, a vida dele está em mim. Se a vida dele está em mim, eu tenho a natureza dele. Eu tenho o sangue dele. Eu tenho a natureza dele. A natureza dele está em mim. Por isso que ele disse: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ao entendermos que nós temos a vida dele em nós, e que eu fui justificado, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Se Deus, que é o juiz da Suprema Corte, disse, né, o Mauro, ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, quem vai intentar acusação contra ele? Nem ele pode tentar acusá-lo. E quando você chega diante de Deus e diz assim: Deus, aqui estou eu, pobre, cego, miserável, pecador. Deus diz: você é mentiroso, você não é isso não. Se Deus diz que você é justo, por que você diz que você não é? Pastor, mas isso pode aparentar assim um pouco de soberba, né? Eu não sou justo, santo, reto. Não é soberba, é verdade. E conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta, é conhecer ela que te liberta. E na verdade no grego nem diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. No grego diz assim: e conhecereis a verdade te faz livre. A verdade não te liberta, ela te faz livre. Consegue ver a diferença ou não? Né? Eu estou dentro de uma sala, a porta está fechada, alguém vem, abre a porta da sala, vai lá dentro, me pega pela mão e me puxa. Essa pessoa me libertou. Mas não é isso que a verdade faz. A verdade vem e ela abre a porta. Sair ou permanecer lá é uma escolha sua. Ela te faz livre. Agora, se você quiser sair, você pode sair. Ela te fez livre. Nós cristãos falamos tanta coisa que não está nem na Bíblia, né? Conhecereis a verdade os libertará. A verdade não liberta ninguém. Olha esse texto aqui.
Agora eu vou começar. Depois dessa introdução. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Deixa eu usar isso aqui como exemplo. O que diz lá? Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou Adão, chamou o homem e perguntou: onde está você, Adão? Adão, Adão, onde você está? Ou Deus é maluco, doido, ou Deus sabe o que está fazendo. Qual dos dois? Ele sabe o que está fazendo. Ele não deveria ter perguntado assim: Adão, Adão, o que foi que você fez? Você não perguntaria isso? O seu filho fez alguma coisa lá, quebrou alguma coisa, fez alguma peraltice. Você chega e diz assim: menino, menina, o que foi que você fez? Não é assim? Mas Deus chega e diz assim: onde você está? E por que Deus faz a pergunta, onde você está? Porque Deus colocou o homem. Vamos imaginar que este palco, esse tablado aqui seja o jardim no Éden. Tem a terra, tem uma região chamada Éden, e nessa região chamada Éden ele plantou um jardim no Éden, e aqui é o jardim, e Adão e Eva, eles foram colocados por Deus aqui no jardim, estavam aqui no jardim. Quando eles pecaram, eles caíram, e Deus veio ao jardim, e Deus não encontrou Adão e Eva no lugar, na posição que Deus os havia colocado. Aí Deus pergunta: onde você está? Por isso que ele não perguntou o que foi que você fez, mas onde você está? Por que você caiu da posição na qual eu os coloquei? Por que vocês não estão aí? Adão, onde você está? Não é Adão, o que foi que você fez? Adão, este lugar, jardim no Éden, chama-se justiça. Justiça. Justiça é uma posição. Justiça é um lugar perfeito. Justiça é o estado daquele que está onde Deus o colocou. Isso é justiça. Por isso que em Lucas, no capítulo 19:10, Lucas 19:10, Jesus fala da missão dele sobre a terra. Ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez, a Bíblia não deve estar errada? Deve estar, né? Acho que está errada, porque o correto não deveria ser: pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas ele não fala aquele que estava perdido, diz o que estava perdido. O que foi que o homem perdeu? A justiça. O homem perdeu a posição, o estado. Jesus veio restaurar a posição, o estado de justiça. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, não quem estava perdido. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, nós não estamos escalando a montanha, Ele nos colocou no topo. Ele nos colocou de volta no topo. Ele nos colocou no lugar de justiça. Ele nos reintroduziu na posição que Ele havia colocado primariamente Adão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 2 Coríntios 5:21. Como foi que Ele fez isso? Como foi que Ele nos colocou de volta na posição, no lugar? 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus fez com que Jesus se transformasse num pecador, não porque Ele pecou.
Ele se transformou devedor, não porque ele contraiu uma dívida, não, mas porque ele admitiu uma dívida. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que em Cristo nos tornássemos. Eu e você somos o quê? Justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Somos perfeitos, não devemos nada. Me diga uma coisa, você crê que Deus colocou sobre os ombros de Jesus, ali na cruz do Calvário, o seu pecado? Você crê nisso? Crê sim, piamente? Crê? De todo o coração? Então você tem que crer que você é a justiça de Deus. Você tem que crer que não há condenação sobre a sua vida. Você tem que crer que você é uma nova criação. Você tem que crer. Não tem como o meu pecado estar sobre a minha vida e sobre a vida de Jesus ao mesmo tempo. Se Ele colocou sobre Jesus, o teu pecado não está mais sobre você. Não está mais em você. Então pare de dizer que você é pecador. Você está chamando Deus de mentiroso. Você está dizendo que a obra de Jesus não funcionou, não é verdade. Mas pastor, a vida inteira na igreja, na ceia, no culto de ceia, diz, agora confesse os seus pecados, agora chore. Eu já disse isso para vocês. No culto de ceia, quando eu era adolescente, para mim era um inferno aquele culto. Era uma desgraça. Por quê? Porque era uma igreja de 150 membros. E aí tinha uma mesa assim na frente, aí estava a mesa, olha lá, os cálices da ceia, o pão, os presbíteros ali. Eu não sei quando que isso entrou na igreja, quando que o diabo colocou isso dentro da igreja. O pastor pegava o microfone e dizia, irmãos, neste momento tão solene, estamos diante da mesa do Senhor. E aquilo se pintasse o fundo de preto, a frente de preto, e, né, apagasse as luzes, foi uma coisa impressionante. Aí dizia assim, então agora, curve a sua fronte, e faça um autoexame. Eu, um adolescente, tinha 15 anos, 16 anos. E confesse os seus pecados diante de Deus. E eu confessava meus pecados da semana, do mês, do ano, que pecado? Eu nem lembrava quantos pecados tinha praticado. E aí o pastor, aí ele me destruía, porque ele falava assim, ele dava um grito no microfone, aquela voz assim, né? Depois eu falava assim, Deus, então perdoa a multidão dos meus pecados. E ele falava assim, e não vale dizer, multidão dos meus pecados. Ele gritava no microfone, pecado tem nome, tem que confessar um por um. Eu falava, meu Deus. Naquele dia, eu era o adolescente mais cavalheiro, mais cortês da igreja. Eu deixava todo mundo passar na minha frente para você ver a ceia. Não, pode ir. Não, você primeiro. Você ia ficando para trás, Porque eu tinha certeza. Já viu aqueles desenhos animados? Que um bicho lá está com fome e vê lá o pica-pau, ele vê o pica-pau se girando assim naquela grelhazinha assim, né? Então, eu me via como um frango no espeto girando, porque Deus ia me fulminar naquele dia. Eu tinha certeza, Deus vai me matar hoje. Aí chegava lá, pegava a ceia, pegava o pão. E agora, como, não como? Porque é o seguinte, se eu não fosse lá me servir da ceia, eu tinha 300 olhos olhando para mim, dizendo, pecador, 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 pecador. Então eu tinha que ir. Falava, antes cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Né? Pelo menos Deus é misericordioso. O homem não, o homem, né? O homem te ama enquanto você pode dar algo para ele. O dia que ele percebe que você não pode dar mais nada, ele te odeia. Não é assim?
E aí eu comia o pão, bebia o cálice, pegava a minha bicicletinha que estava assim do lado da igreja e ia para casa. Cada esquina falando assim: Deus, será que ele vai me matar agora? Será que vai ter um raio? Se estivesse chovendo então, eu falava: o raio vem hoje. Aí chegava em casa, aí almoçava, depois ia jogar uma bolinha num lugar, num espaço que tinha assim perto de casa. Umas 4 da tarde, eu falava: bom, hoje Deus estava ocupado, hoje Ele se esqueceu de mim, hoje então eu não morri. Porque vivíamos debaixo desse jugo, dessa condenação, dessa opressão. Falava: meu Deus, o que é isso? Deus colocou o meu pecado, o seu pecado sobre Jesus. Queridos, Jesus na cruz, Ele morreu 2 vezes. Ele morreu 2 vezes na cruz. Ah, pior, agora você foi longe demais. Como assim? Às 9 horas da manhã Ele foi crucificado. Santo, perfeito, justo, reto. Quando Pilatos disse assim: eu não vejo nele culpa alguma, Pilatos estava fazendo o papel do sacerdote quando examinava o cordeiro e dizia: esse cordeiro está pronto para o sacrifício, não tem defeito. Quando Pilatos disse: eu não vejo nele culpa alguma, Pilatos estava dizendo: ele não tem defeito, é o cordeiro perfeito para o sacrifício. Às 9 horas da manhã Ele foi crucificado. Ao meio-dia, das 9 horas da manhã ao meio-dia Ele está na cruz. Ao meio-dia, os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Houve trevas. Ao meio-dia, houve trevas. Nesse momento, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o texto sagrado diz que o meu pecado foi sobre Jesus e fez separação entre Deus Filho, Jesus, e Deus Pai. Houve trevas. Pela primeira vez, Jesus chama Deus de Deus. Ele sempre se referiu a Deus chamando de Pai. Abba, Pai. Abba. E na verdade a Bíblia diz que Ele foi crucificado pelos escribas e fariseus, doutores da lei, porque Ele se diz Filho de Deus. Me diga uma coisa: filho de cachorro é cachorro? Filho de gato é gato? Filho de cavalo é cavalo? Filho de Deus é? Meu Deus. Ao meio-dia, os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Ele morre espiritualmente. Ao meio-dia, Ele se separa de Deus. Ao meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve trevas. Às 3 horas da tarde, Ele morre fisicamente. Se Ele não tivesse recebido os nossos pecados, Ele poderia morrer fisicamente? Não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Somente com o pecado que Ele pôde morrer. E aí Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Os nossos pecados de fato incidiu sobre Ele. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Aí depois, se você tiver uma outra versão, Fernando, Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Por que Ele morreu? Pelos nossos pecados. E ressuscitado para a nossa justificação. Não está assim no grego. No grego está escrito: por causa da nossa justificação, não para a nossa justificação. E ressuscitado por causa da nossa justificação. Se estivesse assim como está nesse texto aqui, ó, e ressuscitado para a nossa justificação, nós não fomos justificados na morte dele, do jeito que está aqui. Aí nós fomos justificados na ressurreição. Mas não. Nós somos justificados na morte. Na morte nós somos justificados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Na morte nós somos justificados, declarados justos pelo sangue, não pela ressurreição. Não pela ressurreição. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação.
Ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos. Você me deve R$200. Aí você vem e diz assim: Pio, aqui está R$200, e me passa R$200, 2 notas de 100, está aqui. Ele pagou a dívida? Sim ou não? Não. Não pagou a dívida. A dívida somente está paga quando eu assinar o recibo, e a hora que tem um recibo de quitação, aí a dívida está paga. Enquanto ele não tiver nas mãos o recibo, essa dívida não está paga. Quando se assinava um recibo, a palavra escrita no recibo é tetelestai, está pago, está consumado. Quando ele morre, ele promove a redenção, a remissão do pecado. Quando ele ressuscita, ele recebe o recibo de que eu e você, de fato, fomos e estamos justificados. Por isso que ele ressuscitou, por causa da nossa justificação. Não para a nossa justificação, mas por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 20 a 24 diz assim, Romanos 4, 20. Mesmo assim, falando de Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, ele diz assim: mesmo assim Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Promessa de Deus. No Velho Testamento você misturava fé na promessa. No Novo Testamento você mistura fé na justiça. Na justiça. Mas foi fortalecido em sua fé. A palavra grega ali está no auristo, o verbo dar ali, dando glória a Deus. Ele não deu glória a Deus, ele vivia o dia inteiro dando glória a Deus, ok? É como se fosse, auristo no grego é como se fosse o gerúndio em português, andando, dando, falando, cantando, ato contínuo, ok? Então, fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Como que Abraão foi fortalecido na sua fé? Dando glória a Deus, agradecendo, bendizendo, louvando, exaltando. O versículo seguinte, 21. Estando plenamente convencido, totalmente convencido, nenhuma sombra de dúvida, plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão tinha certeza absoluta de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera a ele. O versículo seguinte: em consequência, isto lhe foi creditado como isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão recebe um crédito de que ele é perfeito, estado perfeito, justiça. Não tinha culpa mais sobre Abraão, não tinha condenação. Isso foi dado um crédito para ele, de justiça. Foi creditado na conta dele. Olha o versículo seguinte. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Abraão, apenas para ele. Meu Deus, você já leu esse versículo alguma vez na Bíblia ou não? Já tinha visto isso antes ou não? Mas também para... existe um crédito de justiça na sua conta, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Como é que eu e você temos a justiça, fomos creditados como justos? Crendo em Cristo Jesus, crendo que a conta foi paga, crendo que Jesus, quando disse, está consumado, tetelestai, Jesus não estava mentindo, isso é verdade, isso é um fato, isso agora então foi creditado como justiça, e agora eu preciso misturar fé nisso, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça, é o que a palavra de Deus nos diz. Agora, é tão interessante, posição, estado daquele que é como deve ser, justiça,
Eu e você somos a justiça de Deus. Não há condenação sobre as nossas vidas. Precisamos crer nisso. Crer nisso. E viver a partir daí. Imagina que esse púlpito aqui seja a cruz de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não tente viver antes da cruz. Viva depois da cruz. Viva depois da cruz. Faça valer o sacrifício de Jesus. A pergunta é: de que lado da cruz as igrejas evangélicas estão? De que lado da cruz? Fazendo isso, fazendo aquilo para agradar a Deus? Ou recebendo a obra perfeita de Cristo como sendo sua obra? Não é assim? O livro de Apocalipse disse: ora, vocês fossem frios ou quentes, mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar da minha boca. A vida toda eu ouvi pastores pregando, dizendo que ser morno é estar um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Esse é o morno. Esse é o morno. Ora você está dentro da igreja, ora você está lá no mundo, ora está na igreja, está no mundo. Esse é o morno. Ele vai vomitar você da boca dele, e não sei o que, não sei o que. Não. Frio é aquele que está atrás da cruz, antes da cruz. Quente é aquele que está na frente da cruz. Se você ora, vem para cá. Ora, vem para cá. Ora, você está na lei, no desempenho, na performance, no seu suor, nas suas obras, confiando nas suas obras. Ora, você está aqui confiando nas obras de Cristo. Isso é mornidão. Quente é aquele que depende totalmente, exclusivamente de Cristo Jesus, da obra dele. Esse é o cristão quente. Eu achava que cristão quente era aquele cristão, sabe, fervoroso, aquele cristão, sabe, da glória, do reteté, não sei o que. Esse é o quente, esse está no fogo, esse está na glória. Não tem nada a ver. Com o coração se crê para o reteté. Não, com o coração se crê para a justiça. Se crê para a justiça. E se o Espírito Santo te mover no reteté, vai em frente, sem problema, né? Dança, pula, rola, faz o que você quiser, mas nele é o que a palavra de Deus nos instrui. E quando nós entendemos essa posição que nós temos em Cristo, essa posição, 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 5:17, olha que coisa impressionante aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, nele, é uma nova criação. Tem algumas versões, queridos, que dizem é uma nova criatura. Não. Nova criatura é uma criatura que existia e que foi reformada. Nova criação nunca existiu. Então, o mais correto é uma nova criação. Eu e você somos uma nova criação. Estamos em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós somos uma nova criação. Isso significa que eu e você precisamos descobrir quem nós somos. Você ainda não sabe quem você é. Você é tão novo que para você é novo. Uma nova criação. Com todo respeito, queridos, com todo respeito. Pastor, tem um grupo que quer fazer um curso aqui na Comunhão Cristã de Maringá, sobre veredas antigas, para tratar dos traumas da infância, dos traumas do relacionamento com o pai no passado e tal. Vamos fazer esse curso? Meu irmão, o que você tem a ver com esse passado? O que você tem a ver com esse trauma de infância? Porque você era para ter recebido um brinquedinho no seu aniversário, e seu pai não deu, transformou o brinquedinho em cachaça, e chegou bêbado, e não... O que você tem a ver com isso? Deixa esse trem para lá. Fazendo cursos para tratar a alma, tratar a velha criação.
tentando catequizar, educar o velho homem. Não tem cura para o velho homem. É uma nova criação, é uma nova mentalidade. Queridos, Ele nos colocou de volta no jardim. Nós estamos na posição de justiça. Existe tanto para descobrir aqui, é tanta novidade, é tanta graça, tanta glória, tanto poder, tanta novidade, que não vale a pena você olhar para trás. Não gaste tempo com esse negócio. Não, eu vou lá no psicólogo, porque sabe, um dia o meu pai deu uma bronca para mim, agora eu não consigo me relacionar com Deus, porque Deus, sabe, eu vejo Deus como meu pai, então eu tenho, não sei, eu tenho O que Deus, o nosso Pai Celestial, tem a ver com seu pai terreno? Tem nada. Delete essas coisas, joga para trás, deixa para lá, pare com isso. Vamos viver essa vida nova, vamos viver em novidade de vida. Nós somos uma nova criação, nós temos a natureza divina, nós temos o sangue de Cristo no nosso sangue, o nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aí, esses tempos atrás, várias vezes eu recebo e-mails de alguns pastores dizendo: Pio, quando você ensina isso, quando você prega isso, você está tirando a nossa autoridade de pastor, porque os membros das igrejas, eles se acham poderosos, aí não vão depender de nós pastores. Ei, por mais que você ama seu filho, a sua filha, a sua alegria está quando ele se torna independente de você. Agora, pastores querendo manipular, querendo conduzir, pastor, eu vou fazer um negócio importante essa semana, na terça-feira, qual é a cor da cueca que eu devo usar, pastor? Sabia que tem isso, irmãos? Tem isso nas igrejas. Só um pouquinho, irmão. Estou sentindo uma presença tal, o Espírito Santo diz que tem que ser branca, aleluia, glória a Deus. Umas loucuras, umas neuroses, umas coisas loucas. Posição. Quer ver uma coisa? Eu vou emitir um boleto, vocês vão me pagar por essa revelação agora. Essa eu vou cobrar. Para os alunos que não fizeram FATEM, né? Eu estou dando aula na FATEM, de vez em quando eu brinco com os alunos, né? Eu digo assim: olha, isso não está na apostila, é extra, então vocês vão pagar a parte, ok? Tá? Tem que emitir um outro boleto. Tiago capítulo 5, versículo 17. Dá uma olhadinha, Tiago 5, 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era o quê? Humano como nós. E ele fez o quê? Orou. Orou como? Fervorosamente. Vocês sabiam que essa palavra fervorosamente não existe na Bíblia, não está no grego? Imagina. Olha a língua portuguesa, ok? Olha a língua portuguesa. Elias era um homem humano, sujeito às mesmas paixões, mesmos problemas que nós, e ele orou fervorosamente. O que é orar fervorosamente? Orar fervorosamente é lutar com Deus. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, irmãos. Eu não vou servir esse Deus que eu consigo prevalecer, vencer ele. Eu vou servir ele? Não. Que Deusinho é esse? Agora Elias ora fervorosamente. Ele ora: Senhor, porque o orar é mover a mão daquele que move o universo. Mentira. A minha oração não move a mão daquele que move e governa o universo, não. Eu não sei quando que entrou na igreja esse negócio de oração. Pastor,
Eu tenho um ministério de oração na igreja. É um ministério pesado, pastor. Espera lá. Orar era aquele tempo que Adão, lá no jardim do Éden, tinha com Deus na viração do dia. Aquela intimidade, aquela conversa, aquele bate-papo, olho no olho, sem se sentir inferior. Agora, eu não sei porque na igreja orar é um ministério pesado. Falar com Deus, estar na presença de Deus é pesado. Imagina se alguém encontra um dos meus filhos e, daí, tudo bem, então, escuta, agora eu não posso. Eu marquei uma agenda com meu pai, eu tenho uma hora com meu pai, é uma hora pesada, é uma hora difícil, é uma hora muito dolorosa, porque eu vou ficar uma hora com meu pai. Não tem que dar de cinta num piá desse? Como que é? Eu tenho um ministério pesado, um ministério de oração, um ministério de intercessão. Como assim? Porque existem frases na Bíblia como esta aqui, que não está na Bíblia. Elias era humano como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou fervorosamente. Orar fervorosamente é orar, é gritar, é espernear. Deus, eu creio, Deus, faça, Deus. Mas a palavra no grego ali, de fervorosamente, a palavra é proseuque. Proseuque significa posição. Posição. Elias era homem como nós. Ele orou na posição de justiça. Ele orou na posição de justiça para que não chovesse, e não choveu. Não tem nada de fervorosamente, não tem nada de gritaria, não tem nada de não sei o quê, não tem nada de lutar com Deus. Ele lutou sabendo quem ele era, ele orou sabendo quem ele era. Ele falou com Deus a partir da posição, porque com o coração se crê para a justiça. Se você crê que você é a justiça de Deus, que você está na posição que Cristo conquistou para você na cruz, a partir dessa posição você ora e Deus responde, porque você crê na justiça, com o coração se crê para a justiça, e a partir deste lugar, dessa posição, você liga, você desliga, você abre, você fecha. A partir dessa posição, você pode exigir de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 17. Êxodo 25, 17. Olha o que diz ali. Quando ele pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, você sabe que o tabernáculo é dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e santo dos santos. Aqui no versículo 17, ele está falando sobre a arca da aliança e a tampa da arca, que é o propiciatório. Faça uma tampa, numa outra versão diz um propiciatório, de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Faça uma tampa, faça um propiciatório. Olha o versículo 22. Por que você tem que fazer isso, Moisés? Êxodo 25, 22. Olha o que está escrito lá. Ali, sobre a tampa, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins, que se encontra sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. O texto está dizendo, ali sobre a tampa, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. Eu virei ali e falarei com você. Ele não viria falar com o sacerdote lá no altar de sacrifício, nem no lugar santo, mas
no Santíssimo Lugar, na tampa, no propiciatório. A palavra propiciação é favorecimento. Propício, favorável. Propiciatório. Lugar de favor, lugar de graça. Lugar de graça. Dali eu virei e falarei com você. Do propiciatório, deste lugar. Quando a Bíblia diz que Elias era homem como nós, ele orou fervorosamente, a palavra ali é proseuque, ele orou daquele lugar, do lugar de justiça, da posição de justiça. Dali virei e falarei contigo, dali eu atenderei, dali eu virei e atenderei a sua petição. Olha esse texto de João 16, 23, texto muito conhecido. João 16, 23, ele diz assim: naquele dia, Jesus dizendo, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu Pai dará a vocês o que pedirem. O que pedirem. A palavra pedir ali, não é dizer assim, Deus, por favor, por gentileza. A palavra grega para pedir aqui é uma palavra muito forte. Aitel. Aitel significa requerer, exigir, demandar. Naquele dia, eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que vocês exigir, requerer, demandar. E por que eu vou exigir, requerer e demandar? Porque Ele me colocou nessa posição. Eu creio que estou nessa posição, e por crer que estou nessa posição, eu digo, Deus, isto será assim. Mas pastor, isso não é muito exagero? Não é muito... Não, mas é o que está escrito aqui. Então me dê pelo menos mais um texto para tentar me convencer, Pio. Vamos lá para Isaías capítulo 43, versículo 26. Isaías 43, 26. Olha o que está escrito em Isaías 43, 26. O texto diz assim: relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Olha o que Deus está dizendo. Venha na minha presença. Relembre, me relembre. Escuta, eu prometi alguma coisa para você? Sim, Deus, você prometeu. Apresente os seus argumentos então. Prove a sua inocência para mim. Simples, Deus. Olha o lugar onde eu estou. Eu estou num lugar chamado justiça. É suficiente para ti, Deus? Aquele que está em Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou nessa posição? Estou. É suficiente, Deus. Eu creio que eu sou a justiça do Senhor pela fé em Cristo. Essa posição, essa fé na justiça é suficiente para eu obter aquilo que eu estou falando? Prove a sua inocência, Pio. Eu sou a justiça de Deus. Eu estou em Cristo. Fui lavado no sangue do Cordeiro. Fui crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, Cristo que vive em mim. A vida do teu filho, Pai, é a minha vida. É suficiente, Deus? Deus vai dizer assim, aleluia. Deus vai dizer assim, meu Deus do céu, é mais que suficiente. É mais que suficiente. Claro que é. Você crê na justiça, eu creio na justiça. Você crê que você foi feito perfeito no meu filho, eu creio nisso. Você crê que a vida do meu filho é a sua vida? Sim, ele veio trazer vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você crê nisso, eu creio, pronto. O que você quer?
Qual é a sua demanda? Você está requerendo o quê? Ah, Senhor, aquele negócio que está emperrado assim, 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 que aqueles demônios estão segurando, os demônios, solta isso aí agora. Deus manda a ordem do seu trono para que isso seja resolvido agora, em nome de Jesus. Ele diz, está feito. O que mais? Senhor, a saúde daquela pessoa assim, 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 está resolvido, pronto, está feito. O que mais? Porque com o coração eu creio para a justiça. Se eu creio que eu estou na justiça, se eu provo a minha inocência, baseado na palavra dele, nos argumentos dele, as demais coisas são acrescentadas. Eu demando. Para encerrar, eu tenho uma historinha linda. Linda. Eu quero ler essa história com você. 2 Reis capítulo 3, versículo 1. Enquanto ele está abrindo lá, vocês se lembram que quando Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida, ok? O reino do norte, capital Samaria, começou a reinar Jeroboão. Reino do sul, Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. 2 tribos no sul, Judá, capital Jerusalém. Israel ficou com 10 tribos, capital Samaria. 2 nações, 2 governos, 2 reis. E o texto diz que Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel, tornou-se rei de Israel em Samaria, ok? Porque Acabe morreu. O rei Acabe morreu, o filho dele, príncipe, assumiu o trono. Isso aconteceu no 10º ano de Josafá. Josafá, rei de Judá, no sul, Jerusalém. Josafá está em Jerusalém, ok? Jorão está em Samaria, reino do norte, Israel. Olha o versículo seguinte: fez o que o Senhor reprova. Jorão fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, Jezabel, pois derrubou a coluna sagrada de Baal. Lembra dos profetas de Baal, aquela história toda lá? Que seu pai havia feito, ele construiu colunas, templos de adoração. Próximo. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levaram Israel a cometer, e deles não se afastou. Qual foi o pecado de Jeroboão? Ele fez 2 bezerros de ouro, um lá em Dan, lá no norte, um aqui no sul, para que o povo de Israel não subisse a Jerusalém para adorar, porque senão a nação de Israel do norte viria para adorar em Jerusalém. E ele falou, não posso permitir que o povo vá a Jerusalém adorar, então eu vou segurar eles aqui. Ei, você nem precisa ir na igreja, você pode assistir pela internet, mais confortável, para com isso. Foi o pecado de Jeroboão. Acertei alguém? O pecado de Jeroboão foi oferecer conforto. Meu Deus. Sossego. Olha o próximo. Ora, Mesa, que era rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava contributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Por quê? Porque Acabe guerreou contra Mesa, o rei dos Moabitas, venceu, derrotou Mesa. E aí então, como tributo, ok? Ele exigiu, me pague isso, para eu não matar você, destruir a sua nação, seu povo. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Acabe morre, Mesa, o rei dos Moabitas, diz o seguinte, olha, não vou pagar mais esse tributo, pronto, não vou pagar mais. E quem estava no trono agora? Jorão, filho de Acabe. Se Jorão ficasse quieto, disse, tá bom, então não precisa me pagar. O que Mesa ia pensar? Jorão está fraco, enfraquecido. Por isso que ele acatou a minha rebelião, a minha rebeldia. Então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar o meu exército e vou atacar Israel. E agora eu vou colocar opressão, eu vou colocar impostos, eu vou colocar juízo sobre Jorão. Então naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem ao rei Josafá. Ele foi e contou o tamanho do exército dele. Quantos soldados eu tenho? E aí ele manda uma mensagem lá em Jerusalém, lá para o rei Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe?
E Josafá responde a Jorão: sim, eu irei, serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Fez uma aliança. E por que Josafá aceitou fazer uma aliança com Jorão, mesmo ele seguindo Baal, aquela coisa arada toda? Porque é muito fácil. Moabe, Mesa, vai guerrear contra Jorão. Jorão levantou, fez o censo dos soldados dele e sabe que não tem soldado suficiente para vencer Mesa. Ele sabe disso. Então o que Mesa vai fazer? O que Mesa fará? Ele vai guerrear contra Jorão, vai derrotar Jorão. Qual é o próximo rei que ele vai guerrear? Sou eu. Ele virá contra mim. Então vamos fazer o seguinte: eu e Jorão, Judá e Israel se unem para guerrear contra Mesa. Meu soldado é o seu soldado, meu caminho. E perguntou: por qual caminho nós atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então tinha lá um clã, os edomitas, ok? Era um povo pequeno, mas tinha um rei. Falou assim: então eu, Jorão, rei de Israel, você, Josafá, rei de Judá, mas o rei de Edom, nós vamos nos unir, passamos pelo território de Edom e vamos atacar Mesa. Ok? Ok. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Lembre-se, naqueles dias, a comida do soldado, a comida do exército, ela era viva. Era uma comida que ia andando, né? Ele tinha que levar as ovelhas, tinha que levar os bois, tinha que levar. E a comida, antes de ser comida, ela precisava de comida, né? Precisava de bebida, ok? Exclamou então o rei de Israel: e agora, rei de Israel, Jorão, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Porque agora não tem água para o exército, não tem água para os cavalos, não tem água para os animais, não tem água 7 dias, acabou a nossa reserva de água, e agora, vamos morrer aqui, mais 2 dias sem tomar água, pronto, estamos fragilizados, não teremos força para guerrear. Então Deus está nos entregando nas mãos de Moabe. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Josafá falou: calma, Jorão, calma, que desespero é esse? Desespero é esse? Não tem água, não tem chuva, você está desesperado, calma. Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Zafate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias, ele deitava água nas mãos de Elias. Josafá então prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Quando Josafá ouviu que Elias deitava água nas mãos de Eliseu, nas mãos de Elias, que Eliseu lavava os pés de Elias, ele disse: a palavra do Senhor está com ele. Por que ele tinha essa certeza? Porque ele sabe que você recebe aquilo que você honra. Se você não honra, você não recebe. Ele sabia que Eliseu honrava Elias, por isso ele herdou o que Elias tinha. Muito simples. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Próximo. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Aí Eliseu disse assim: ei, Jorão, 3 reis? Que 3 reis? Você não está sozinho? Não estou sozinho não. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito, se não fosse por causa de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Olha o quadro. O que, Jorão? Você está juntamente aí com o rei Josafá, aquele homem de Deus? Estou. Então é diferente. Você chega em oração: Deus, isso, aquilo outro. Deus diz assim:
Ei, quem é você? O que você está falando? Não, Deus, é o seguinte, né? Sabe, estou uma necessidade aqui, estou com isso, com aquilo, aquilo outro. Não, mas quem é você? Prove a sua inocência. Já que você veio demandar comigo, prove a sua inocência. Deus, é o seguinte, eu estou aqui, num lugar de justiça. Você crê na obra do meu filho? Você crê que o sangue dele te purificou todo pecado? Você crê na remissão? Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Então isso lhe foi acreditado como justiça. Então você está na posição de justiça. Sim, Deus, eu estou em Cristo, na posição de justiça, no estado perfeito. Eu estou diante do Senhor sem nenhum sentimento de culpa, de inferioridade. Então, por causa do meu filho, por causa da posição de justiça onde você se encontra, eu vou atendê-lo. Olha o que diz o texto, por gentileza, seguindo. Coloca o 14 de volta, por gentileza, é possível? Isso. Eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas você está no lugar de justiça? Estou. Olha o próximo 15. Mas agora, por você estar no lugar de justiça, por você estar em Cristo, por você ter o crédito pela fé em Cristo. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais, beberão desta água. Não vai ter chuva, não está nuvem, não vai ter vento. Faz as covas aqui, e essas covas se encherão de água no deserto. Por que Deus? Por causa de Josafá. Por que Deus? Porque você está no lugar de justiça. Por que Deus? Porque você está em Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o texto. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Você quer água? Eu vou te dar água em abundância. Mas isso é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Além da água que vocês estão querendo, eu te dou a vitória. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou aquela região. Tudo isso por quê? Por causa de Josafá. Tudo isso por quê? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por isso que a gente bate nessa tecla. Ele não respondeu por causa do meu jejum. Ele não respondeu porque eu dei uma oferta de sacrifícios. Ele não respondeu porque eu fiz uma corrente de não sei quantas, não sei o quê. Não. Ele nos responde por causa da justiça. Com o coração se crê para a justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça. Vivemos na justiça, estado perfeito, posição, lugar, em Cristo. E todo aquele que é experimentado, experiente na palavra da justiça, esses se alimentam de alimento sólido, não mais de leite, não mais como criança. Não. Aquele texto que nós lemos de Gálatas 4 diz que enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, embora seja dono de tudo. Em nada se difere do escravo, embora seja dono de tudo. Assim sendo, entendendo a palavra da justiça, nós já não somos mais escravos, nós já não somos mais servos.
Jesus disse: eu já não vos chamo de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Qual é a característica do servo? Não saber. Mas eu vos tenho dado a conhecer. Vos tenho dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Assim sendo, nós conhecemos. Se conhecemos, não somos servos, somos amigos. Tenho-vos chamado de amigos, porque vos tenho dado a conhecer. Quando Jesus morre, ressuscita, ele fala para Maria: Maria, vá e diga aos meus irmãos que eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você é o que de Jesus? Irmão. Pio, mas eu posso orar dizendo que sou servo de Jesus? Pode, nenhum problema. Eu sou servo, ele me comprou pelo sangue dele. Mas eu também sou amigo dele, porque eu tenho conhecido a revelação da mente dele, do coração dele. Mas também sou irmão dele. Sou irmão dele. É o que a palavra de Deus nos garante. É o que a palavra de Deus nos instrui. Nós somos irmão. Lembra? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Quando Jesus entra na terra, ele entra como Filho único. Quando ele sai da terra, ele sai como primogênito, não mais como unigênito. Você que tem 2, 3 filhos, o primeiro filho era unigênito. Depois que nasceu o segundo, já não era mais unigênito, passou a ser o primogênito. Por quê? Porque agora esse filho mais velho tem irmãos. Jesus é primogênito porque agora nós somos irmãos dele. E nós estamos nele, na obra dele. A Bíblia chama isso de justiça. Justiça. Deixa eu pegar um texto aqui. João capítulo 16, versículo 8. Vamos ler o 7 por gentileza, 7 e 8. Vamos ler o anterior. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não entendo esse texto. É muito fácil. Ele vai convencer o mundo da justiça? Não. Ele vai convencer o mundo do juízo? Não. Olha o versículo seguinte. O próximo explica. Quando ele vier convencer ao mundo do pecado, porque os homens não creem em mim. Aqueles que não creem em Jesus serão convencidos de pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Quem é que o Espírito Santo vai convencer da justiça? A igreja. A igreja. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quem é que pode chamar Deus de Pai? A igreja, nós, irmãos de Jesus. Então o Espírito Santo ele vem para nos convencer da justiça. O mundo é do pecado, mas a igreja é da justiça. E vocês não me verão mais. Olha o versículo seguinte. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é que vai ser convencido do juízo? Satanás e seus demônios. O mundo do pecado, a igreja da justiça e o inferno do juízo. E o Espírito Santo está tentando nos convencer da justiça. Que nós somos o estado perfeito. Que nós somos uma nova criação. Que nós pertencemos a Ele. Aleluia. Estão sendo edificados? Um pequeno passeio, uma pequena introdução sobre justiça e justificação. Posição, meu irmão, posição. Não importa as circunstâncias, não importa as notícias, não importa o jornal, não importa o que as pessoas dizem, você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vamos repetir juntos? Diga comigo isso. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, é assim. A Bíblia diz que haviam 13 homens e um destino num barquinho atravessando o mar da Galileia. Dos 13, um estava dormindo e 12 estava simplesmente sem unha, de tanto que roer as unhas, apavorados, desesperados, e lutando, e lutando, e lutando, e lutando, até que um disse: escuta, com 12 braços fortes nós não estamos conseguindo, de repente com mais um, 13, acorda ele lá, dá aquele remo para ele. Aí vão lá e acorda Jesus. Você pode imaginar a mesma situação, a mesma circunstância, o mesmo ambiente, 12 estão desesperados e um está dormindo. Tem crente que um passa pela mesma situação do outro, um passa assim, glória a Deus, aleluia, o outro: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais. Porque um sabe que é a justiça de Deus pela fé em Cristo, e outro não, e outro ainda não. Os 12, a Bíblia diz que estava tendo uma tempestade no mar, agitação, vento, onda, ou seja, a circunstância estava governando 12 homens, influenciando 12 homens, ao ponto deles estarem desesperados. Um estava dormindo, acordaram ele. Eu posso ver Jesus assim, espreguiçando, tá? O que vocês querem? Mestre, nós estamos perecendo. Como assim perecendo? Está enchendo de água o barco, vamos morrer afogado. É impossível. Mestre, o senhor não consegue ver a notícia amanhã na Gazeta de Jerusalém? Morre afogado no mar da Galileia Jesus Cristo, seus discípulos. Ele falou: não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Aí a Bíblia diz que as ondas agitadas, a tempestade, o vendaval, não conseguiu influenciar Jesus. Jesus influenciou a circunstância. Jesus disse ao mar: vento, vento, cessa-te. Mar, aquieta-te. Como pode ele falar com o vento? O vento tem orelha, tem ouvido? O que eu quero dizer é, como conselho assim, com todo amor, com todo carinho, pare de incomodar Deus. Exerça a autoridade que Ele te deu. Ordene o vento que cesse. Ordene o mar que aquiete. Nós estamos numa posição chamada justiça. Ele nos colocou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos deu essa posição. E por estarmos nele, nesta posição, nós temos autoridade. Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada causará dano às nossas vidas. Declare a palavra, profetize a palavra. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, tudo que eu faço prospera, as minhas folhas não murcham, eu não perco o vigor, o vigor. Só que o texto diz que nós somos como árvores plantadas. Então existe uma intenção, intencionalmente, de uma forma premeditada, Deus nos plantou. Nós não nascemos ali. O texto não diz, nós somos como árvores nascidas à beira do... Não, plantadas.
plantadas. Ele nos plantou ali. Intencionalmente Ele nos colocou ali, junto a ribeiros de águas. Damos fruto na estação própria. As nossas folhas não murcham. A folha não murchar significa não perder o vigor. Até as rugas no seu rosto saem. Como assim, pastor? Uai, a Bíblia não diz? Uai, a Bíblia não diz? Uai, a Bíblia não diz que um coração alegre aformoseia o rosto? Minha irmã, um versículo bíblico a mais no seu dia a dia é um creme a mais que você tem que comprar para passar no rosto. Um creme a menos. Um creme a menos. E é um dinheiro a mais que você coloca no gasofilaço da igreja. Vento, cessa-te, mar, aquieta-te, e houve uma grande bonança, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé um pouquinho, por gentileza? Pai de graça, Pai de amor, exaltamos, glorificamos, bendizemos o Teu santo nome. O Senhor é o Deus Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo o que existe. Tudo foi criado pelo poder da Sua palavra. O Senhor criou todas as coisas. Deus, obrigado. Deus, muito, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque como nova criação que somos, nós somos filhos amados do Senhor. Filhos amados, ó Deus, com autoridade para ligar, para desligar, para abrir, para fechar, para manifestar o reino do Senhor. O seu reino não é comida, não é bebida, é justiça, é alegria, é paz. E por isso, Pai, nós declaramos sobre as nossas vidas, nesse dia, nesta manhã, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Pai, eu declaro ao Deus que este ano está sendo e será ainda um ano extraordinário, marcado pelo sobrenatural, marcado pelo ilimitado, marcado, ó Deus, pelo nosso crescimento, pela nossa maturidade, pelo nosso conhecimento profundo das Escrituras, para vivermos a vida abundante dada a nós por Cristo Jesus. Por isso a Tua palavra diz: aqueles que recebem, lambando a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. A justiça é uma dádiva, é um presente, e nós recebemos a justiça, Pai, em nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, por essa igreja, por esse ministério, pelos amados irmãos que estão aqui, aqueles que nos visitam. Deus, muito obrigado, Pai. Pai, eu continuo a declarar, a profetizar que deste lugar jorra, Senhor, uma fonte de águas cristalinas, Senhor, água abundante, água viva, água da vida, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que isto é assim, Pai, para louvor e para a glória do Teu santo nome, Pai, com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 Jesus. Aleluia. Isso não tem preço, tem valor, e valores que permanecem para a eternidade. São sementes que caíram nos nossos corações, e Deus vai dar o crescimento para cada um de nós. É algo transformador, transformador. Não queira entender, creia, acredite. À noite estaremos juntos, às 18 horas. Convide alguém, traga alguém, para juntos celebrarmos ao Senhor. Amém? Deus os abençoe. Obrigado.